Olá, seja muito bem-vindo. Estamos novamente refletindo a palavra de Deus. Hoje, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Sou o Valdinei dos Santos, diácono permanente da Igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos pedir a graça de Deus para que nos ilumine neste dia, nesse momento dessa reflexão, que o Espírito Santo venha sobre nós agora, derramando sobre nós essa graça de compreender a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra. Ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 70 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, essa é uma parábola, muito conhecida do semeador. Desde pequeno, morava em São José do Goiabal, ia nas missas, eu lembro nitidamente falando dessa palavra do semeador, parábola do semeador. Tem muito a ver com a minha origem, Meus pais são agricultores, uma economia mais doméstica. Então a gente vivia aquele contexto lá de plantar semente do milho, do feijão, do arroz, de outras colheitas, que a gente fazia. Então, assim, é bem claro. Mas hoje é o seguinte, eu gostaria de estar trabalhando com cada um de vocês essa interpretação dessa parábola, no sentido de que ela nos evoca também a nós mesmos. Quando a gente vai preparar um terreno, um plantio para uma determinada colheita, nós fazemos o máximo, tomamos todas as precauções possíveis. Nós preparamos o terreno, vamos lá limpando a terra, procuramos conhecer o terreno, saber exatamente o nível, as agriculturas hoje mais elaboradas, mais sofisticadas, procuram saber até a concentração de minério, de que tipo de minério que tem no solo, qual o nível de coisa tóxica que pode ter e qual exatamente cultura que aquele determinado terreno pode produzir bem, para que haja ali uma boa colheita, para que haja ali um bom plantio e não há desperdício de sementes. Então, assim, o mesmo cuidado que o agricultor, os grandes agricultores hoje têm com a terra, Jesus faz essa comparação que nós também devemos ter. Nós somos um terreno onde o semeador é Jesus Cristo, e o agricultor, o grande agricultor é o Pai. Então, essa semente, quando vai ser jogada nessa terra que somos nós precisamos deixar o Pai preparar essa terra. Deixa preparar justamente abrir o nosso coração para que possamos compreender o que existe dentro de nós. Existe dentro de nós muitas coisas
que são tóxicas à nossa saúde, tanto saúde física quanto saúde psíquica, mas também quanto à saúde espiritual. Uma das coisas tóxicas, né, que nós carregamos muitas vezes dentro de nós é justamente as mágoas, os rancores, a falta de perdão. Tudo isso impede de que nós possamos dar frutos. E aqui nós podemos ampliar mais o conceito, né, da semente, né, do fruto, né, dessa semente que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é somente essa, digamos assim, você pegar a Bíblia, ler a Bíblia. A palavra de Deus é justamente tudo aquilo que está contido, que salta, né? Aqui nós temos na Bíblia um compêndio onde tem ali as palavras, onde tem a vida de Cristo, onde tem os ensinamentos, mas a palavra, ela é vida. A palavra de Deus, ela não é somente a Bíblia, ela é o ser humano. Jesus Cristo é um homem, é uma pessoa, não é simplesmente, digamos assim, né, com todo respeito, mas não é simplesmente um pedaço de papel escrito. É uma pessoa, é uma pessoa com identidade, uma pessoa que vive, que viveu e vive no meio de nós. É alguém que quer fazer um encontro pessoal conosco, é alguém que quer trazer uma mensagem de transformação e de mudança. Então, nós precisamos compreender a palavra de Deus como algo maior do que simplesmente regras. A palavra de Deus não são regras, não são só ritos que devem ser seguidos, mas a palavra de Deus é um encontro, né? É um encontro de alguém que quer trazer para nós um conhecimento muito maior do que aquilo que nós compreendemos, nós entendemos. E esse conhecimento ele tem que ser colocado num terreno. Esse terreno somos nós, a nossa vida, e nós estamos aqui, não sabemos todas as coisas, né? Se soubéssemos, né, talvez nem estaríamos aqui. Nós estamos em busca desse autoconhecimento. Então, para que a gente possa compreender a palavra de Deus, é preciso também compreender as nós mesmos. Quais são as dificuldades que estão dentro do nosso coração, como é que foi a nossa vida, o que é o encontro dessas diversas coisas que caíram dentro de nós, o que causou, quais foram os efeitos, o que remexeu nesse terreno, o que precisa ser, digamos assim, colocado no esterco, o que precisa ter tirado o excesso, para que a palavra de Deus, ela possa realmente, essa semente da palavra de Deus, possa encontrar um ambiente onde possa frutificar. E o que é frutificar? É justamente essa compreensão, compreender. Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos aquilo que Cristo quer dizer, porque o nosso terreno está debilitado, estamos doentes, estamos necessitados de um adubo, de uma correção naquilo, né? Muitas vezes existe muita alcalinidade na terra, ou existe falta de esterco. Então nós precisamos compreender que precisamos trabalhar esse terreno, precisamos colocar esse terreno de forma que ele consiga produzir um fruto, né, que seja de 100, que seja de 60, que seja de 30, mas que ele esteja preparado para produzir, que seja de 2, de 3, né? Então, nós precisamos produzir. A produção é justamente à medida que nós vamos compreendendo a palavra de Deus, que Deus vai fazendo sentido na nossa vida, nós vamos criando transformação. E os frutos são os frutos de amor, são os frutos de compreensão, de perdão, são os frutos de transformação de vida. Quando nós compreendemos que a nossa vida não está só em fazer os nossos próprios desejos, mas também ajudar os outros. Tudo isso são frutos gerados pela compreensão da palavra de Deus, daquilo que é a mensagem que Cristo quer trazer para nós. Então, meu irmão, hoje nesse dia eu gostaria de deixar essa mensagem que devemos preparar o nosso terreno para receber a palavra de Deus.
Senão ela vai cair e vai simplesmente acontecer, né? A mesma coisa que aconteceu ou na beira do caminho, ou num terreno pedregoso, ou num terreno cheio de espinhos, e não vai frutificar. E aí não vai gerar frutos de alegria, de paz, de esperança, de transformação para o mundo. Então que você possa hoje pedir a graça do Espírito Santo para vir te ajudar a preparar esse terreno. É somente pela força do Espírito Santo que nós temos condições de preparar o terreno para que a palavra de Deus, para que a semente da palavra de Deus, para que esse encontro com Jesus gere frutos e frutos de vida eterna. Que Deus o abençoe, que ilumine os seus caminhos, seus passos, ilumine o seu caminho e que você possa realmente tomar esses cuidados de preparar o terreno para que ele gere frutos para o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.